Olá, minha gente, estamos aqui para começar o nosso podcast Poderosamente. Eu estou muito feliz porque é o lançamento e nós temos uma convidada mais do que especial, que é minha amiga, né? Porque, primeiro, né, a gente está entre amigos bem melhor. A Rita Queiroz, que tem o ateliê Rita Queiroz. Rita, muito obrigada por aceitar estar com a gente. Eu que agradeço. E pela coragem de estar aqui, porque nós vamos falar sobre empreender, sobre se tornar um profissional autônomo. Na verdade, a Rita já é autônoma desde sempre, como costureira, né, Rita? Sim. Começou com 15 anos, Rita. 15 anos, mas eu comecei antes, assim, a minha primeira estreia na costura foi com 10, quando eu fiz a minha primeira roupinha com auxílio da minha mãe, mas foi. Criança, que Criança. gostoso! Então aprendeu em casa, né, com a máquina da mãe. Com a máquina da mãe. Que história, né? Já tem um berço, já tem acho que uma raiz que vem também de uma relação com a mãe. Sim. Então, quer dizer, já vem bem abençoada, né, Rita? Bem abençoada. meu presente de nascimento foi uma máquina de costura. Jura? Olha, Foi? ela já deixou pra você ali. A minha madrinha me deu. Ai, que lindo! Gente, que história É verdade. bonita. Eu não sabia disso ainda. Essa é verdade. Na verdade, a gente nunca sabe nada sobre as pessoas, ou tudo, né? Na verdade, sobre Nunca as sabe pessoas. tudo. E eu adoro descobrir. E nós vamos descobrir juntos. Por quê? A Rita sempre foi autônoma. Assim como eu sou, por exemplo, há 10 anos, né? Vai para 10 anos como terapeuta. Por quê? Fui repórter, apresentadora de televisão por 10 anos, sou jornalista, mas autônoma mesmo foi quando eu me tornei terapeuta. Então, a Rita já vem com esse histórico também, como costureira autônoma, mas eu sei que tem uma viradinha de chave na vida dela, e é ali que eu acho que ela se deparou com questões que ela não fazia ideia que carregava. Bloqueios, né, medos. E é sobre isso que a gente vai falar, porque a nossa ideia com o podcast, com Poderosamente, é desvendar esses bloqueios inconscientes da mente humana e trazer aqui inspirações, processos de desbloqueio. Às vezes cai uma ficha, um insight para você que está em casa passando por essa situação, que quer empreender, por exemplo, ou tem esse sonho, ou já está empreendendo, e às vezes está esbarrando em alguma coisa. Não consegue entender por que não avança, ou porque é que não está conseguindo ter o desempenho que você espera. Então, juntas a gente vai desenvolver esse tema hoje. E eu, que sou cliente também desde criança da Rita, não entregando a idade, eu trouxe alguns modelitos. Mocinha. Mocinha, isso, é mocinha. Criança não, gente, criança exagerei. Olha só, a Rita faz, né, as roupas com a modelagem que você leva ou que ela ajuda a criar, porque ela é demais, gente, né? E aí ali, ó, tem mais uma, tá do ladinho da Rita, ela mostra pra mim, dá uma levantadinha. Eu amo essa blusa. Sabe aquele modelo que você acha na loja? Você fala assim, ai, mas não serviu, não tem a cor que eu quero. Leva pra Rita. Leva pra Rita que ela dá um jeito, entendeu? Então, como a Rita tá com um ateliê num local novo, um recomeço na vida dela, até lançou o nome Rita Queiroz Ateliê, chiquérrimo, né, Ritinha? Chiquérrimo. Chiquérrimo, adorei. Tem ela lá no Instagram, enfim, eu fui lá, gravei um videozinho, nós já vamos soltar para depois o papo correr solto também. Combinado? Nossa produção vai soltar o vídeo para vocês. Ateliê Rita Queiroz, 30 anos de experiência em costura, à disposição de quem busca consertos a roupas de festa ao dia a dia. Roupas femininas e masculinas, atendimento personalizado com modelagens modernas e exclusivas. Você pode entrar em contato pelo Instagram, @RitaQueiroz_ateliê ou pelo WhatsApp 017 99633 7770. Ateliê Rita. Vamos lá então. A Rita sempre foi empreendedora, então sempre foi costureira autônoma, costurou em casa, né, no seu território. Só que eu sei que teve uma viradinha de chave. Você passou uma boa parte do seu, de alguns anos talvez, né, trabalhando para uma outra pessoa. E depois voltou a empreender. E aí, com outro patamar, fazendo outras coisas. E nesse momento é que você se deparou, Rita, com alguns desafios, porque parecia que você já tirava de letra. Mas aí, como é que foi nesse momento? Então, vamos começar lá do comecinho, né? Isso. Assim, comecei a costurar em casa,
com a minha mãe. Eu comecei tudo lá assim, quando mocinha, com a minha mãe. E aí, depois, com a minha mãe, aí eu me casei, aí eu continuei costurando. E aí eu fui tentar, mas antes disso tudo, eu costurava já com a minha mãe mocinha. Mas aí, quando eu entrei na adolescência e tudo, eu pensei, não, vamos partir para outra coisa. Larga a mão de costura, a minha mãe já costura, é cansativo e tal, ver o jeito que ela fazia e tudo mais, né? Falei, vou tentar outras coisas. Aí tentei outras coisas, mas nada me brilhava os olhos, como costurar. Então, aí eu continuei costurando, tentei outros lugares para costurar e tudo mais. E aí durante esse meu processo do casamento todo, eu costurei. E aí eu resolvi que eu tinha que ter uma estabilidade. Então, eu resolvi assim, que na minha cabeça eu tinha que lidar com aquele tanto de dinheiro que eu ganhasse no mês, então eu resolvi trabalhar para alguém. Aí fui trabalhar para uma pessoa muito legal, uma empresária aqui também da cidade, uma empreendedora, né, da cidade, e trabalhei com ela durante, creio que uns 15 anos. Nossa, tudo isso então? 15 anos, mais ou Boa menos. parte da sua trajetória Boa você parte. estava como empregada, Sim. como um colaborador. Sim. E estava tudo bem, assim, aparentemente. Aparentemente estava tudo bem, né? Enquanto eu estava costurando com ela, estava tudo tranquilo. Foi uma fase boa, quer dizer, Foi teve o ganho, né? Era maior estar ali. Foi conhecimento em questão de amizade. Era uma pessoa que eu gosto muito até hoje, então é uma pessoa que me agregou muita coisa, né? Então, me ensinou muita coisa também. A gente se ensinou as coisas, então foi muito legal. Só que aí nesse meio período, assim, veio as constelações, veio tudo mais, e aí foi abrindo minha mente para coisas que eu achava que eu, sei lá, nem sei se eu sabia, se eu não sabia, sei lá. E aí eu fui querendo mais. Ah, então o bichinho do querer mais picou a Rita. Então a gente diz isso, gente. Autoconhecimento serve para quê? Então muitas pessoas pensam, é uma pessoa evoluída porque tá querendo evoluir. Não, meu filho, tá querendo parar de sofrer, tá querendo mais para a vida dela, tá querendo ampliar os seus horizontes, tanto nas conquistas pessoais quanto profissionais. Então, o perfil de quem vem é uma pessoa que ou já tá cansada do que vive, ou realmente já vislumbra mais, né, para a vida dela. Eu cheguei exausta, eu cheguei no sofrimento, né, na constelação familiar, que é a principal área que eu trabalho hoje, que é a ciência dos vínculos humanos, mostra realmente o funcionamento do inconsciente humano. A Rita foi minha aluna do curso, eu acho que a virada é justamente aí, né, Rita? Sim. Quando você começa a querer mais para si, Sim. Foi com o curso e com esse processo de autoconhecimento. Sim. Porque aí, junto com tudo isso, você começa a entender a falta de... Eu não sei se eu vou falar certo, mas assim, é a falta de amor próprio. Porque você começa a entender que você só está aceitando o mínimo que a vida te dá. E aí você começa a querer mais profissionalmente, querer mais de relacionamento, querer mais da vida, querer mais de tudo. Porque a gente tem esse direito de ter tudo de bom. Então aí foi aonde eu comecei a virar umas chavinhas aqui na minha cabeça. E aí começou assim. Teve duas coisas que começou na minha vida, vamos dizer assim, simultaneamente, que foi o relacionamento e a profissão, que veio tudo junto. Questionar e querer mais. Questionar e querer mais. Tá. E aí foi aonde, assim, vamos dizer, eu coloquei um ponto final em tudo. Tanto no relacionamento quanto na vida profissional. Mas não ponto final. Não é um ponto final. Eu coloquei um recomeço. E o encerramento daquele ciclo que já estava Exatamente. muito limitado para você. Digamos assim. E que né? não era ruim. Sim, E que mas não você era, queria mais. Não era um ruim, não era um fardo, vamos dizer, nem no relacionamento e nem na profissão. Tava tudo bem até, aparentemente. Isso. Você só queria mais. Eu só queria mais. E eu sei que todos nós merecemos mais. Sim. Então, foi onde eu comecei a procurar dentro de mim o que é que eu queria mais. Entendi. Bom, falando em empreender, estamos falando de liberdade, não é? Por quê? A segurança que muitas vezes a gente está encontrando num trabalho formal, de carteira assinada, porque eu já tive isso, eu sei como é, né? De fato, ela pesa. Muitas vezes, como você falou, por segurança,
ali de tudo, né? Dos benefícios que você tem, enfim. Do próprio vínculo que trabalhista que é criado, você tem uma segurança a mais. Sim. E o autônomo, ele vai encarar a liberdade, mas também a insegurança, ou seja, o ganho de cada dia. O esforço que você empreende a cada dia, desse esforço vem o resultado. Ou seja, não tem garantia de nada. Então é preciso trabalhar essa coragem interna. Uma né? confiança. Uma confiança exatamente no que você faz. Sim. E o que eu percebo, Rita, na sua história, é que a sua identidade enquanto profissional, ela é muito estruturada na sua história pessoal, familiar, nessa herança que você recebe, não é? Dos dons e talentos, da costura. E um dos segredos, gente, do sucesso ao empreender é a sua identificação com aquilo que você faz. Ou seja, isso faz sentido para você? Isso realmente brilha o olho, como a Rita falou? Realmente traz uma satisfação pessoal? É um serviço, é um produto que você entrega que vai agregar na vida de alguém? Ou seja, você está fazendo a diferença na vida de alguém. E isso traz sentido para a nossa vida, né? No caso da Rita, você está fazendo uma pessoa feliz, mais bonita, elevando a autoestima, não é? Sim. Às vezes, participando de uma virada de ciclo que a pessoa precisa repaginar visual. Não é que ela precisa, mas ela sente que assim ela vai se sentir melhor, ela vai ganhar uma força para poder tomar as atitudes que ela precisa tomar. Então, não é simplesmente costurar uma roupa, não, receber um cliente. Eu acho que na verdade, participar da vida dessa pessoa, ajudando a transformar a história dessa pessoa, né? A concretizar momentos felizes. Eu, no final do ano, fui lá, a Rita tinha um monte de roupa que a mulherada ia pra praia, e aquilo ia marcar pro resto da vida. Ou no álbum de foto, ou no momento que ela vai registrar. Sim. Então, ou seja, olha a importância do seu trabalho feito com carinho, feito com dedicação e a sua energia que foi colocada naquela roupa, que vai participar de todo o processo. Então, isso faz sentido para você, Rita? Ou seja, você descobriu ou talvez redescobriu isso? Eu redescobri que eu achei que estava tudo bem, que eu podia ficar lá lidando com aquele... com o que eu fazia, que eu já sempre fiz o que eu gosto, que é costurar, mas assim... Eu sentia falta, né, do contato, porque hoje, por exemplo, as clientes, muitas vão e faz uma roupa, tem umas que só faz a roupa e tal, e tá tudo bem, eu fico feliz, tá tudo certo. Mas muitas viram amigas. Isso. Muita vira amiga, porque não é só a roupa em si. Não é só a roupa, é um processo. A pessoa tá passando. Sim, ela me entrega o desejo dela e eu entrego a roupa, mas com isso cria uma amizade, cria um elo, é muito gostoso. Que legal. E aqui eu tô lembrando que, por exemplo, eu também passei por uma separação, um momento muito difícil e doloroso. E às vezes as pessoas até imaginam isso, né? Eu não vou buscar a constelação. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Eu não vou buscar autoconhecimento porque eu tenho a impressão que as pessoas se separam e não é isso que eu quero para minha vida. Na verdade, é bem o que a Rita falou. Quando você começa a se conhecer mais, você começa a entender o que você quer, o que você gosta, e você começa a descobrir que a vida, ela pode ser muito mais, né? Para nós e para o outro. Amorosamente, a gente vai propor para o nosso parceiro, para nossa parceira, essa nova vida. E às vezes, para eles, está tudo bem, né? Eles estão bem. E a gente aqui, o bichinho, né? Da evoluçãozinha picou a gente quer muito mais. Então, não há nada de errado. Né? As separações hoje eu vejo como um processo natural de pessoas que às vezes já não estão olhando para o mesmo lugar, e já não conseguem ter projetos comuns. Eu vejo com mais naturalidade, mas foi um grande sofrimento para mim. Então, eu emagreci, depois eu engordei, aí eu perdi roupa, aí eu já não queria mais aquelas roupas pós-maternidade, que acontece com muitas mulheres. Para onde que eu fui? Eu me aproximei da Rita porque eu precisava dar esse up no meu visual, rever, né, a nova Gabi, construir a nova Gabi para eu poder recomeçar. Foi um processo complicado. E eu lembro da gente ir mesmo e ter essas conversas. Sim. E aí nos aproximamos. Eu falei, Rita, eu posso talvez te ajudar, te auxiliar com o que eu tenho. Você tem um trabalho tão bonito e a gente acabou construindo mais ainda, né, da nossa amizade. Nossa, não foi? Muito mais. Bom, então legal. Demos essa primeira dica que é:
Você quer empreender? É importante se identificar com aquilo que você faz, que aquilo traga sentido à sua vida. E o sentido ele vem quando você realmente facilita, quando você auxilia na vida de outras pessoas. Porque no fundo a gente está aqui para isso. Eu, por exemplo, estou sentado nessa cadeira que foi fabricada por alguém, né? Por essa tecnologia que foi criada por alguém. Então, no fundo, todo o nosso serviço prestado e os produtos que a gente cria, eles estão para facilitar a vida do outro. Eu acho isso tão bonito olhar para o mercado de trabalho, olhar para as profissões dessa maneira, né? Isso é um olhar sistêmico, é um olhar das constelações também, que eu acredito que traz para nós esse olhar amoroso e mostra pra gente que o tempo todo a gente depende do outro para viver, né? Mas não é aquela dependência nociva, mas é essa dependência que um compartilha o melhor que tem com o outro para que a vida seja mais gostosa, mais com conforto, com beleza, como que a gente está falando. Ok, então você reafirmou dentro de você que a costura é o que brilha o olho e a paixão estava ali, então beleza, vou continuar nesse ramo. E como que foi sair então da segurança de uma carteira assinada, de um vínculo trabalhista? Quais foram talvez os medos que surgiram nessa hora, Rita? E voltar para um meio autônomo, depois de 15 anos. Sim, foi assim. Eu tinha muito medo, porque eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha aquele salário. Então, aquilo ali, eu lidava com aquilo que eu tinha. Eu trabalhava, eu gastava com aquilo que eu tinha. Mas aí, nesse meio período que eu já estava me decidindo a mudar as coisas dentro de mim, da minha vida, profissionalmente, tudo mais, aí eu conheci duas pessoas, que foi o Jafferton Martins e o Tadeu Fernandes. Eles tinham uma parceria. São parceiros aqui do Cowork Desenvolve, onde a gente está produzindo o nosso podcast, é importante falar, porque nós vamos falar muito desse espaço aqui, a gratidão também por essa estrutura que hoje recebe o nosso podcast, Sim. né? Então, e aí eles me ajudaram, tipo assim, eles me fizeram perguntinhas básicas, tipo assim, eu queria, vamos supor, o que todo mundo quer, o que todo mundo quer hoje em dia? Todo mundo quer ter mais, profissionalmente falando, quase assim, todo mundo quer ficar rico. É um retorno melhor. Retorno melhor, claro, isso. Crescimento. Isso, mas assim, esquecendo assim, o detalhezinho da gente querer ficar rica, assim, a gente quer mais, a gente quer pelo menos ter uma vida um pouco mais... Perspectivas também maiores, sim, de crescimento mesmo. Sim. Tá. E aí eles me fizeram perguntinhas básicas, tipo assim, você quer mais, mas aí você ganhando esse salário X, você acha que você chega aonde? Aí eu comecei a ver, tipo assim, gente, eu não chego. Não chego, eu chego só nisso que eu já tenho. Nossa, aí abriu, né? Aí foi me abrindo mais ainda, porque aí eu falei, gente, é verdade. Eu falei, desse jeito que eu tô aqui, é tipo assim, como as pessoas falam, né? Você quer, vamos supor, você quer ficar rica. Mas se você ganha R$1.300 por mês, como que você acha que você vai ficar rica? Você não vai ficar rica. Então, você tem que procurar meios. Se você não tem esses outros meios de ganhar mais, tipo, se o seu trabalho não te proporciona ganhar mais que um salário, um crescimento, um plano de carreiras dentro de onde então você está. Tem que partir com um mercado de ações, sei lá, qualquer coisa diferente. Um investimento, alguma coisa. Mas como eu queria e quero continuar no que eu gosto de fazer, na minha área, então eu resolvi arriscar. Porque foi um risco. Sim. E deu muito medo. Sim, com certeza. Deu muito medo. Eu saí assim, nossa, congelando de medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou começar tudo de novo. E aí eu vou procurar minhas clientes de novo. E eu vou encontrar minhas clientes de novo? Sim, como é que vai ser? Como vai ser, né? Eu lembro que nessa época eu cheguei a te falar, Rita, na verdade você vai conquistar outras clientes. Sim. Lembra? Sim. Por quê? Porque a Rita ampliou muito a energia dela. Energia pessoal, né? O poder pessoal. Então, se ela atraía aquele tipo de público, ela passou a atrair outro público. Você sentiu isso, Rita? Senti porque é o que você acabou de falar. Tipo, o que você emana é o que vem para você. Então, o que eu tinha antigamente de clientes, muitas não vieram, muitas vieram. Aquelas que vieram, elas se afinizam com a minha energia, como você acabou de falar. Sim. Elas se afinizam com a minha energia. Aquelas que não vieram, elas têm, cada uma tem, e outra, a gente muda.
Eu sempre falava assim, nossa, mas as pessoas não existe mudança. Muda. A gente muda todos os dias. A gente quer coisas novas todos os dias. A gente não pensa, a gente muda o gosto de comida. A gente muda o gosto de tudo. De roupa. De a roupa. gente tá falando de roupa, gente. De roupa. A gente usava uma roupa quando era menina, a gente olha hoje e fala, que é isso? Que horror. E aí a mudança de dentro Muda pra tudo. fora, Isso. que é essa mudança que vem pra ficar, Sim. eu digo que é a mudança mais segura que a gente pode ter. Por quê? Olha só o caminho que a Rita fez. Ela foi buscar autoconhecimento. A constelação trouxe para ela ampliou o olhar dela para que ela encontrasse, por exemplo, novas possibilidades. Pensasse nisso, né? Saísse daquele lugarzinho que ela estava e pensasse, peraí, mas eu posso um pouco mais, eu mereço um pouco mais. E depois você buscou as ferramentas técnicas, né? Para a mente abrir ainda mais. E aí, esses medos que a Rita tá citando, gente, eu como terapeuta, que aqui nós vamos trocar esse tipo de informação, eu digo com toda certeza, existem 2 medos. O medo que paralisa e o medo que impulsiona. E normalmente o medo que impulsiona, ele vem acompanhado de uma gana, até de uma raiva, que é a raiva sadia, de quando a gente não está satisfeito, de quando aquele lugar já está apertado para nós, não nos cabe mais. E aí você tem aquela gana de pensar, mas peraí, eu tenho potencial, eu tenho capacidade, não é? Sim. E às vezes até você encontra alguém que cutuca a tua ferida, porque tá bem melhor que você fazendo algo que às vezes se você faz melhor, é ou não é? Sim. Porque aí a comparação também é saudável, porque é uma disputa de você com você mesmo. Não é que você vai se comparar com o outro para ficar numa disputa com o outro, não. Mas o outro é um parâmetro positivo para você, uma referência. Mas peraí, se ele pôde construir uma grife, se ele pôde construir uma marca própria, se ele pôde construir uma modelagem exclusiva que hoje rende para ele muito mais, por que eu não posso? Eu posso, né? Então, esse ser desafiado nesse sentido faz bem. E aí, você pode descobrir dentro de você, claro, aquele medo, mas que te impulsiona. Não te paralisa. É aquele medo do desconhecido, mas que você tem dentro de si muito mais a coragem do que o medo, né? Sim. Coragem é maior. E tem o medo que paralisa. E agora vamos falar um pouquinho desse medo que paralisa. Que é desse medo que eu trato, sabe, gente? É com ele que eu trabalho porque ele é o que mais traz consequências difíceis, negativas na vida das pessoas. Porque o medo, ele é um sentimento que está na maioria das nossas frustrações. A gente muitas vezes não se arrisca em qualquer coisa, tá? Desde da DR, do diálogo aberto, você tem que ter com o teu parceiro para melhorar as coisas, porque você tem medo do que você vai ouvir, você tem medo do que ele vai falar, você tem medo do posicionamento, você tem medo que ele diga, não quero mesmo. Sim. Então, às vezes, você nem vai para a conversa. Quanto este medo, por exemplo, de empreender. E uma coisa que eu acho legal, gente, é dizer que nós trabalhamos a raiz desses medos, eu vou falar sobre isso, mas eu também trabalho com as pessoas passando por momentos assim, com um plano de transição. A Ritinha sabe disso. É lógico que no caso dela, por exemplo, ela teve que uma hora ou outra sair daquele trabalho, deixá-lo. Mas ela fez uma transição, não é, Rita? Sim. Ela já começou a costurar novamente em casa, retomar as clientes. Nós estávamos juntas nesse processo. E essa foi a transição, ou seja, ela não saiu completamente uma mão na frente e outra atrás e vou recomeçar do zero. Não, ela se dedicou, porque uma transição ela exige mais dedicação da gente, para que ela tivesse um pouco mais de segurança na retomada da profissão autônoma. Sim, nesse período que eu já estava me decidindo, aí eu comecei, igual você tá falando, eu comecei a aumentar a minha carga de trabalho, porque eu tinha que ir reconquistando algumas pessoas. Então, o que eu comecei a fazer? Ficar em casa, costurando à noite, final de semana. Exigiu mais esforço. A transição exige. Isso. Mas, assim, também nunca deixei de ser clara, nem com o que eu estava fazendo atualmente. Sim. Eu sempre fui clara com isso. E só que eu tinha que ir. Sim. Eu tinha que ir. E muitas pessoas, Rita, nesse momento elas travam, por quê? Elas não conseguem fazer esse planejamento de uma dedicação um pouco maior da transição. Sim. Então, vou dar um exemplo.
Gabi, eu sou funcionária pública, já trabalhei com vários casos assim, e eu quero muito me tornar vendedora, por exemplo, de um produto que eu acredito. Ok, então vamos lá. Como que vai ser? Porque você tem que conquistar um público, um mercado, né? Como é que vai ser se eu saio do emprego? Então, quer dizer, ela começa a travar porque ela já imagina o cenário brusco, de uma hora para outra. Pum, eu falo, não, mas espera aí. Você quer vender. Você já tem as técnicas, você se sente segura como vendedora? Então comece fazendo um curso. Olha, a tua transição vai começar com um curso de vendas. Inclusive aqui no Desenvolve com Work tem curso de vendas. Vamos divulgar, gente, eu sou boa vendedora, eu divulgo mesmo. Coisa que é para ajudar, a gente divulga, entendeu? Então, você começa com um curso de vendas. Aí você já ganha mais autonomia. Aí você começa com uma pequena representação, por exemplo, em que no seu período noturno você vai dar prioridade, se você é isso que você quer, já para as vendas. Ou seja, você começa o processo. Você não vai de uma vez. Eu sempre falo, a evolução, ela não dá espacate. É passo por passo. Porque se você der um espacate, meu filho, você não tem condições de arcar com ele, você vai se quebrar inteiro. Sim. E aí, eu incentivo as pessoas, mas mostrando de forma palpável o processo de transição, claro, de uma forma bem específica dentro da realidade dela, dentro daquilo que ela está buscando. Agora, vamos voltar nos medos inconscientes, porque são os medos inconscientes que travam a gente. Esses medinhos que a gente verbaliza, esses que a gente conhece, a gente fala sobre eles. Gente, isso aí, beleza. Isso aí é o que eu tô falando. Vai lá buscar competência naquilo que você faz, vai começar, porque aí o monstro diminui, né? Porque você faz um monstro às vezes, e aí você começa, não, peraí, que fazendo, eu tô me descobrindo que o negócio é um pouco mais fácil do que eu penso. Beleza. Nada como botar a mão na massa. Mas os medos inconscientes travam a gente. E a nossa mente, meu povo, 90% dos nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, mas nem sabe que acredita, estão inconscientes para nós. É muita coisa. Então, aquilo que eu verbalizo, que eu falo, que eu quero, das minhas escolhas, corresponde a só 10% da minha mente, da nossa mente. Isso é uma média, às vezes é menos do que isso. Então, quem está dominando você? O seu inconsciente. Quem está no controle da sua vida? Quando você quer empreender e não consegue. Às vezes até sabe o que tem que fazer, mas não sai do lugar, porque os medos não deixam. Memórias inconscientes, os medos inconscientes. Então, Ritinha, eu sei que você se surpreendeu, por exemplo, quando você descobriu que lá no fundo, então, no nível inconsciente, você não estava na vibração da abundância, você estava na vibração da escassez. Sim. E aí, mesmo que você retorne para o meio do empreendedorismo que te dá mais chances de crescimento, você ficava limitada. Sim. E aí você entendeu, porque agora com liberdade, e a gente juntas, tá, gente? Porque a Ritinha foi se desenvolvendo, todo esse processo, juntas aqui num processo que eu chamo de coach sistêmico, né? Um acompanhamento que a gente tem para que ela desse cada vez mais passos de forma segura e com resultados. Então, eu sei que você se surpreendeu com essas travas, de imaginar assim, não, mas peraí, agora eu posso ganhar mais, eu já sei mais, eu já adquiri mais competências para produzir, para render mais. E por que é que não tá indo? Aí a gente continuou o trabalho, né, Ritinha? O que você descobriu aí no meio desse caminho aí? Vixe, é muita coisa. É muita coisa. Por exemplo, assim, detalhes, tipo, a gente começa a, vamos dizer assim, crescer um pouquinho mais do que o restante da família, por exemplo. Aí isso vem lá um bloqueiozinho não, uma vozinha que fala assim, nossa, mas como que você vai ficar melhor do que todo mundo? Sendo que todo mundo, posso falar uma palavra aqui? Eu acho que pode. Tá no YouTube, vai devagar. Se todo mundo tá na merda, por que você tem que sair melhor do que todo mundo, né? Então é como se eu falasse assim, não, para aí, não vai mais do que todo mundo, não. Entendi. Então, aí você começa a entender que não, você pode. E isso se chama, eu aprendi, né, sistemicamente falando, isso se chama honrar a sua família. Você pode honrar a sua família, honrar os seus antepassados,
A profissão, a profissão, costureira. tudo, dinheiro, tudo. Porque dinheiro é Sendo próspero. Nossa, sendo próspero. Ganhando mais. Sim, ganhando fazendo mais. Fazendo mais. E aí você consegue. Você não fala que você está melhor que todo mundo. Não é essa a palavra. Porque quando você fala assim, parece que você é superior. Não é isso. Você tá bem e você tá falando pra todo mundo, gente, todo mundo pode vir, todo mundo pode. Esse caminho é para todos. Para todos, né? Sim. É que realmente, como você falou, quem está disposto a correr os riscos, quem está disposto a realmente dar esses passos aqui, ou seja, pode chegar lá, não é? Sim. Então é isso. Um buscador, gente, uma pessoa como a Rita, porque eu chamo de buscador, eu também me considero nesse time aí. É uma pessoa que realmente está investindo em autoconhecimento e conhecimento e para crescer, e ele abre caminhos para quem quer que seja. Porque ela vai ser, às vezes agora, esta pessoa que incomoda a outra, que tá lá pequenininha e pensa, mas caramba, se ela, como costureira, tá chegando nesse lugar, eu também posso. Então, o buscador é aquele que vai abrir caminhos, ele vai conquistar um pouco mais e ele vai mostrar que é possível. Então, realmente, a gente tá transformando o que a gente chama na constelação familiar de uma lealdade limitante. Eu permaneço pobre junto com os meus. Eu permaneço escasso junto com a minha família. Isso é muito inconsciente, mas é verdade. Por exemplo, pessoas que enriquecem muito rápido. Existem vários casos de pessoas famosas, jogadores de futebol, humoristas, enfim, que relatam, por exemplo, uma depressão, uma falta de pertencimento, um medo de perder os seus vínculos, de perder o carinho das pessoas que ama, da sua comunidade. Tudo isso é essa lealdade inconsciente que a gente tem com a história da nossa família, do nosso clã, do nosso grupo, do nosso meio. A gente, para pertencer, inconscientemente a gente se auto-sabota. A gente tende a permanecer pobre igual, numa ignorância intelectual igual. A gente até recua. Processos inconscientes, tá, gente? Claro que a pessoa não vai fazer isso porque quer, mas ela tá lá em cima e aí ela ou adoece ou ela entra numa depressão. Dinâmicas possíveis, né? Ou ela fracassa nos relacionamentos e aquilo leva ela numa crise emocional gigantesca que já vai comprometer o rendimento, né? Ela profissionalmente, enfim. Então, tudo isso a gente pode trabalhar dentro da gente. Bom, muito legal. Lealdade sistêmica. Mostrar que o nosso crescimento, ele, na verdade, é uma honra aos dons e talentos que nós recebemos dos nossos antepassados na linhagem genética. Porque, gente, hoje, a epigenética, que é uma área muito nova, recente da ciência, mostra que nós não herdamos dos nossos pais apenas cor dos olhos, tipo físico. A gente herda dom, talento, memória de dor, a gente herda história traumática que os antepassados passaram. Por quê? Porque cria padrão de comportamento. E esse padrão se estabelece geração após geração. E aí a gente vai entrar já numa outra trava que a Rita descobriu, né, Ritinha? Por exemplo, você negava a prosperidade, a possibilidade da riqueza mesmo na sua vida. Não só riqueza material, tá, gente? Mas é isso que eu tô falando, é o ganho que para você é proporcional àquilo que você entrega, né? Então, o sucesso, eu acredito que seja isso. É a sua medida daquilo que é justo para você, daquilo que cabe para você, daquilo que está em equilíbrio com o que você entrega. Isso é sucesso. Às vezes a riqueza pura e simples, material, de dinheiro, de quanto tem no banco, de quanto de bens, né, não equivale ao sucesso verdadeiro. E por exemplo, eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu só no começo. Tá no começo. Eu só tô no começo, eu só tô no começo, mas eu já estou mudando tudo dentro de mim para que isso não me impeça de chegar onde eu quero. Exatamente. Então, ainda nem tô, gente. Às vezes você vai falar assim, nossa, a Rita já tá, não tô não, mas é que... Está no processo de destravar. Vou dar um exemplo simples. A dificuldade que às vezes a pessoa tem de colocar preço no seu produto ou no seu serviço. Presta atenção nisso que eu tô falando. Se você tem essa dificuldade, você tem bloqueios sistêmicos com relação à prosperidade e abundância. Você com certeza tem lealdades inconscientes que estão te impedindo de dar valor àquilo que você entrega.
ou seja, de dar valor a você. Nossa, isso é uma trava gigantesca. É ou não é, Ritinha? Eu tinha muito. E outra vez Nossa. a gente fica pé da vida porque a gente vê alguém que tá cobrando muito mais caro, entregando muito menos. Você fala, como é que eu não consigo? Sim, sim. É ou não é? Tinha muito essa trava. Sim. Tinha medo de cobrar, né? E medo. outra, a gente tem a crença de que não tem quem pague e tem quem paga. Porque quando você lança um espetinho, vou falar do espetinho aqui, que pra mim é um bom exemplo. Chique, cheio de atrativos, cheio de coisinhas boas e coloca um espeto muito mais caro, às vezes aquele da esquina do tio Zé, com as cadeirinhas lá, que é de até ferro, mais gostoso. É até mais gostoso. Mas o chique, cheio de nananana, é 3 vezes mais caro. Tem quem vai lá e pague. Por quê? Porque ele tá pagando o combo. Ele tá pagando tudo que ele recebe. Não é só a comida em si. A mesma coisa os nossos produtos e serviços. Sim. Não é? Sim. Alguém que vai na Rita, minha filha, ela vai e acha uma psicóloga lá. Ela não acha só uma... Ela acha uma terapeuta. E aí, quantos vão lá e falam assim, Rita, só de falar com você eu já tô melhor. Sim. Meu filho, quanto que vale a roupa da Rita? 3 vezes mais. 3 vezes mais. Porque ela já entregou muito mais. Quando ela reconhece o que ela entrega, é ou não é? Sim. A gente. E a gente realmente consegue dar valor e precificar, gente. E realmente colocar na mesa, olha, vale tanto. Pode ter certeza que você já está passos à frente no empreendedorismo. Né? E quando você ainda tem dificuldade de valorizar aquilo que você entrega, existem coisas inconscientes aí que você pode olhar. Então, vamos lá. Essa questão de você não estar assim de mãozinhas dadas com a prosperidade, Ritinha, nós descobrimos juntas que estava ligada a uma memória, olha só, gente, de uma mulher no sistema familiar da Rita. É uma história que numa sessão de constelação abriu-se e foi revelada, né, nessas dinâmicas que a gente faz de observação do inconsciente familiar dela. Essa mulher, por exemplo, lá na época, muito tempo atrás, se casava, de uma família classe média altíssima, vamos colocar assim, né? E tinha filhos. Mas como a família tinha muito dinheiro, precisava compartilhar, é uma ideia que se tinha um valor para a época, uma regra social, compartilhar entre a própria família, ou seja, para não se perder essa riqueza. E aí o homem na parceria era autorizado a ter outras esposas para ter mais filhos. Olha que beleza! Ferrou tudo. Olha que beleza! E aí, para essa antepassada, gerou-se um trauma gigantesco e ela se volta contra o quê? A razão, por exemplo, do marido ter outras parceiras, a riqueza. Nossa, você agora bugou. Agora você, meu Deus, deixa eu tomar uma água. Como é que é, Gabi? E a Rita, que nem conheceu essa pessoa, essa mulher, gente, essa antepassada, carregava o mesmo ódio do dinheiro. É como se fosse assim, ó, não quero, porque o preço pago, olha só, pela minha família, por mulheres da minha família, pela minha linhagem, para ter riqueza foi muito alto. Foi à custa de muito sofrimento. E aí a gente faz o quê? Cria uma crença inconsciente de que riqueza faz sofrer. Ou riqueza não combina com amor, com relacionamento afetivo verdadeiro, ou com valores como a fidelidade, que no caso nós estamos falando disso. E aí, Ritinha, hoje, bem, gerações depois, trava as 4 rodinhas. Por quê? Porque entre o amor e o dinheiro, inconscientemente a nossa alma vai pedir pelo quê? Vínculo, bem, amor. E aí a gente acha que uma coisa não tem a ver com a outra, ou que não pode conviver junto. Se pode. Aí a gente foi lá e fez o quê? Desbloqueou. Ritinha, fala sobre isso. Fala sobre isso. É porque é assim, essa parte até assim, é uma parte diferentona, né? Profunda, diferentona. Estamos aqui para isso. Então, aí, pesquisando tudo isso, a gente percebe que esse antepassado lá, que no caso, né, se sentia tipo, poxa, se eu não posso ter o amor da minha vida ali, vamos dizer assim, só pra mim. É meu. Mas por quê? Porque tem que dividir, porque tem dinheiro envolvido e tudo mais. Aí o dinheiro fica difícil, né? Aí o dinheiro fica pesado. O dinheiro fica pesado. Então aí você... Ficou, né? Naquele momento. Naquele momento lá. E o dinheiro não tem nada a ver com isso. Não. Porque isso aí foi regra social que criaram, entendeu? Porque era a ideia que se tinha que era o melhor a fazer.
E aí cria-se a barreira de que então ou tem uma coisa ou tem uma outra. Outra, aí Aí tudo. você na cabeça você acha que tem que escolher. Aí vai ter o amor da vida pobre. Pelo amor de Deus, você sai dessa, hein? Você sai dessa. Resumindo, porque resumindo não dá certo. no fim você não tem nem o amor nem o Tem dinheiro. outro. Porque na pobreza, meu filho, esse negócio de chupar picolé na esquina, Não dá certo. dá, até dá. Mas você quer o quê? Você quer a cobertura. Uai, sorvete com cobertura, você quer tudo. Uai, se desiste, você vai ficar só no picolé? Não. Você não vai querer ficar só no picolé. Nada contra. Outro E aí picolé. a gente vai destravando isso pra quê? Pô, não custa nada, vamos ter tudo junto ali. Gente, A gente pode. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse exemplo da Rita, ele é um trauma coletivo da nossa Sim, humanidade. Porque sim. o casamento, a instituição foi criada para assegurar os bens, quando a propriedade privada é criada. Porque antes nada era de ninguém e ninguém era de ninguém também, meu filho. Então não existia monogamia. Aí criou-se o casamento. Nossa, mas isso é tema para um podcast? Isso é tema para livro? Isso tá nos livros, tá, gente? Pesquisa antropológica. Não sou eu que tô dizendo, não, tá? Só para vocês saberem. Não fui eu que inventei também essa confusão, não. Mas nós temos muitos bloqueios com relação à prosperidade. Por quê? Casamentos arranjados entre pessoas que não se amavam para poder manter a riqueza entre as duas famílias. É ou não é? Isso é muito até hoje. Não, isso aí quem não tem na história familiar, meu filho, não tá Não. vivo. Porque essa é a história de toda a nossa sociedade. Então, gente, é sério. Eu trabalhei isso dentro de mim muito já também. Nós fazemos voto de pobreza inconsciente. Porque quando a riqueza tem esse preço, esse custo alto, histórico, familiar, sistêmico, nós nos voltamos contra. Porque nós fomos criados para amar e ser amado. Nós fomos criados para criar vínculo. Então, essencialmente, a nossa alma, tá? Lá, o nosso íntimo, ele vai priorizar o quê? Vínculo. Então, a gente pode se liberar de tudo isso e ter amor e ter prosperidade. Lembrando que nós não estamos falando aqui, de novo, de um padrão de sucesso que só o dinheiro, né, ou bens, ou o material é que mede esse sucesso. Não. A gente está falando de um sucesso integral, né, na vida da pessoa que passa por todos esses setores. E eu digo que a nossa vida é um tripé. Nós temos a vida emocional, então ali tá casamento, vínculos com os filhos, pais e mães, enfim. Aí nós temos vida profissional e nós temos saúde física. Então pega alguém que é muito rico, adoece. Ele vai conseguir usufruir desse sucesso? Não, né? Sucesso na vida. Aí pega uma pessoa então que ela é muito feliz no amor e pobre. Ela também vai conseguir usufruir da melhor forma? Pobre, agora eu tô falando aqui, não tem o recurso mínimo pra viver, pra ir lá na excursão que ela quer ir. Não consegue. Entendeu? Então ela também tem limitações. E pega alguém que tem amor, tem riqueza, material, usufrui, mas aí adoece, que é um outro. E aí vai. Então, nós trabalhamos dentro da constelação familiar e da linha de limpeza de bloqueios emocionais do inconsciente humano para que a gente se estruture no tripé em todas as áreas da nossa vida. Que a gente tenha felicidade, abundância e saúde física. Porque os traumas, eles vão estourar na nossa vida em alguma dessas áreas. Não tem regra também. Por exemplo, no caso da Rita, essa dor de não estar muito tempo da vida na abundância, abrindo mão, né? Eu fico com amor, então abro mão da prosperidade. Na Rita, veio nesse setor mesmo, financeiro, material. Mas essa é uma dor de estar na escassez. Poderia vir numa doença física. Sim. Não é, Ritinha? Sim. Eu já trabalhei casos de pessoas que criaram doenças autoimunes, por exemplo, porque tinham traumas de não se sentirem amadas, de não serem bem-vindas na concepção, por exemplo. Então, cada um vai desenvolver esse trauma, ele vai se mostrar na vida da pessoa em uma área diferente, não tem regra. O ser humano não tem regra, né? Na Ritinha poderia ter vindo numa doença, por exemplo. Sim. A manifestação desta dor, de estar limitada, né? E aí veio, de fato, na escassez.
material, na dificuldade de trabalhar e não conseguir avançar e ampliar, né? Sim, e como a gente nós somos seres completos, só você achar que você consegue viver com uma coisa só, tipo, só o amor, ou só o dinheiro, ou só... Não, A saúde, tantas pessoas investem tanto na não, saúde, não vai. na Porque, beleza. Não, tem que ser completo. Tem que estar tudo ali caminhando. É tudo... Por isso que a gente às vezes fala assim, aquelas pessoas que falam assim, mas quando vem uma coisa ruim, acontece muitas. Ou quando acontece uma coisa boa, nossa, tá acontecendo um monte de coisa boa. Mas é porque tudo caminha junto, né? Sim. Tudo caminha. O amor, a prosperidade, a abundância, tudo. Então tem que estar tudo caminhando junto. Se não tá tudo caminhando junto, tem alguma coisa. E detalhe, você me lembrou de outra crença importante aqui. Ah, tá tudo indo muito bem, vai acontecer alguma coisa ruim. É o medo. É crença isso, de que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Sim. E essa é uma crença raiz, gente, inconsciente, que muitos de nós estamos carregando, e se a gente não desbloqueia, a gente vai viver essa vida manca. Essa vida que uma área tá bem, mas pra ela tá bem, aí sorte no amor, azar no jogo. Ou sorte Sim. no jogo, azar no amor. Né? Não, eu cresci ouvindo isso. Isso é crença enraizada Sim. de que não dá pra ter tudo. Isso. Minha filha, dá, nós estamos aqui pra provar que dá. E o duro é que tem gente que fica com raiva porque fica, não dá. Mas exige esforço. Exige um... Não dá pra falar a palavrão? Não dá. Mas mega esforço. Obrigada, Antônia, da produção aqui, meu querido. Um mega esforço. Porque, gente, vamos lá. Se eu trago crenças que me limitam, eu tenho um padrão de pensamento, tá? Então a gente chama de padrão mental. O meu padrão mental cria a minha emoção, que cria a minha realidade. Nossa, isso é tema para outro podcast. Como você cria a sua realidade, mas passa por tudo isso que a gente tá falando. Sim. Você precisa mudar lá na raiz, onde começa a produção da sua realidade. No quê? Padrão mental, padrão emocional e, consequentemente, o que você verbaliza e aí o que você vai materializar, porque o verbo já é uma materialização, né? E depois disso vem o quê? Vem a realidade que te cerca e vem os acontecimentos. É assim que a gente cria a realidade o tempo todo. E a gente aprendeu isso, né, Ritinha? O que a gente verbaliza. Sim. Nossa, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de prosperidade. Tá difícil ganhar dinheiro. Não. Tá trabalhoso, você vai dizer. Tá complicadinho, mas... Complicado também não. Você põe trabalhoso. Trabalhoso. Trabalho. Isso. Difícil não. Complicação e não impedimento. Difícil não. E difícil, meu, pesa. Então, gente, vamos lá. Nós estamos falando aqui de se tornar empreendedor. De liberar bloqueios inconscientes para chegar na prosperidade. Então, se você tá aí numa linguagem pessimista, você observe, não? Se você tá verbalizando coisas que não te ajudam no otimismo, em acreditar que dá, meu amigo, tem que trabalhar isso. Sabe por quê? Você pode ser ultra competente no que você faz. Você pode ter o conhecimento de mercado, você pode ter investidor com você, mas você é o barco furado. Você não tá botando fé naquilo. Não, e Gabi, deixa eu falar uma coisa assim, ó. Por exemplo, o universo, ele tá sempre conspirando a favor do que você quer, independente se o que você quer é ruim ou bom. Independente do que você acredita no caso. Ser, isso. Você acreditou, meu filho? Acreditou, lascou. Pronto. Ele, se você tá querendo, ele vai te dar. Você tá pedindo aquilo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô lá, nossa, a vida é ruim, a vida é não sei o quê. Mas você já tá falando pro universo o que é a tua vida. Então, é isso que você vai ter sempre. Aí, por exemplo, acontece umas coisas assim. Quando eu decidi que eu ia mudar as coisas, mas aí eu tava lá nos meus medos, paradinha, tipo assim, nossa, mas e aí? Eu vou, eu não vou? E foi tempo, gente, paradinha. Nós estamos falando que a mudança vem não. E eu ficava, ai meu Deus, a Ritinha tá lá infeliz. E aí a gente fica assim, né? E agora? Vou, não vou? Aí o universo falou, bom, ela falou que quer isso. Então, se ela quer isso, vamos dar um pezinho na bunda dela para ver se acontece alguma coisa. Aí, por exemplo, pode acontecer de uma colega de serviço, você não tá se dando muito bem, aí você já quer sair. Ou pode acontecer por exemplo, até uma traição.
no relacionamento Sim. ou qualquer outra coisa. Não foi com o meu caso, tipo tá, assim, gente? o Não universo foi, dá uma mas desculpa, já que você já quer sair, você já mas você quer, não consegue. ele te dá uma ajudinha, Ele uma fala ajudinha assim, de vai, leve. mas Então, na dor. na dor, Presta atenção. na dor, Nós fazemos na terapia dor. para fazermos escolhas e termos a coragem o suficiente para tomar a decisão no amor. Que Sim. amor, mesmo que seja amor próprio. Isso. Porque se você pensa em você e sente que não tá feliz, não dá para ficar pensando em todo mundo. É você primeiro. Se você não toma a decisão, mas você já fez a escolha, como ela falou, de coração, o universo lê a mensagem que você mandou, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar um empurrão, mas ele vai dar na dor. Então, muitas pessoas que chegam pra mim, né, Ritinha, eu aviso. Sim. Eu aviso. Assim, Gabi, eu já me decidi, mas não consigo sair da relação, já não tenho o que dar aqui. Eu falo, então toma cuidado, porque daqui a pouco você vai ter uma desculpinha bem doída pra sair. Porque você não tá conseguindo sair por amor, você vai sair na dor. Sim. A pessoa chega pra mim e fala, Gabi, eu quero ganhar mais, eu presto serviço numa empresa, eu quero ter liberdade de prestar pra outras. Eu falei, isso aconteceu, gente. Eu falei assim, você pode encerrar o contrato? Como que é? Posso. Você tem o maquinário, porque a pessoa lidava com isso? Tenho. Eu falei, então, vamos lá. Trabalhamos a parte sistêmica, olhamos pros bloqueios, ok. Saiu convencida a pessoa, ok. Mas não tomou decisão. Só que dentro dela, ela já sabia o que ela queria. E não tinha mais dúvida. O que aconteceu? O chefe virou e falou assim, vai trabalhar 3 vezes mais ganhando o mesmo tanto. Ela ligou pra mim, pé da vida, e falou assim, mas Gabriela, não era pra me ajudar a resolver? Eu falei, minha filha, o universo tá te ajudando a resolver. Ele tá te apertando igual o bebê no útero, que tava quentinho e gostoso. Era igual o emprego. Só que aí o útero faz o quê quando o bebê precisa nascer? Que ele precisa mudar de fase, que ele precisa ir para um novo ciclo. Aperta, fica ruim. O chefe dele tava apertando ele. Então eu digo isso, você vai querer ir na dor ou no amor? No amor ou na dor? Porque se você internamente já está insatisfeito ao ponto de ter feito uma escolha e não tomar a decisão, o universo vai te apertar. Ele vai trazer da pior forma, o duro é isso. Então, gente, o processo de coach sistêmico, ele serve para isso. É um acompanhamento, principalmente em fases de transição na vida, de mudança. A gente precisa desse apoio, né? É o que eu faço, é o que hoje a gente está relançando um espaço em Fernandópolis, interior de São Paulo, para quem está vendo a gente no YouTube, né? Que é o Florescer Terapias, eu e a Patrícia Mendes, terapeuta, e para que a gente possa ofertar esses processos de mudança, porque é o que eu tô falando, a mudança não é fácil, e a transição, ela pode acontecer de forma amorosa, tranquila, mas firme, passo a passo. Quando a gente recua, aí o universo tende a dar esse empurrão. Adorei que você trouxe isso, Ritinha. Porque quem tá assistindo pensa que é moleza? Não, pensa não que é é assim, vamos mudar. Não. Não, vamos, né? Eu gosto de citar o exemplo do nascimento. Por 9 meses, o útero foi o lugar mais confortável e que trazia tudo que era necessário para o bebê. Próspero, né? Abundante, mas aí passou a não ser mais. Até a oxigenação para ele diminui. Então, gera sofrimento. É a mesma coisa quando você tá num relacionamento que você já tentou, você já conversou, você já fez propostas, você já trouxe possibilidades de mudança e o outro não quer mudar. E aí, você faz o quê? É um útero. No amor. Ou no amor ou na dor. Uma hora você vai ser expulsa dali. Ou você pode ter a chance, sim, de tomar a decisão. E eu digo, requer mais força de nós? Com certeza. Porque na raiva é muito mais fácil sair. A raiva também é um impulso pra nós, né? Eu vou sair na raiva, mas meu amigo... Não, e a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você tomou uma decisão, mas você não foi. Você só quer, mas você ainda não foi. Aí o universo vai lá e te mostra, ó, faz antes que nós vamos ter que dar uma ajudinha. Faz sozinha que é melhor. Antes de eu te dar uma ajudinha, porque essa ajudinha pode ser dolorosa. Aí quando ele te mostra essa parte dolorosa, você se revolta. Você fala assim, aí você se revolta e fala, nossa, mas eu queria isso, e aconteceu isso de errado, e ainda você sai
Ainda você sai toda vítima. Que Deus toda tem a culpa. toda Deus, magoada. coitado, é. Não, gente, foi só uma Não. ajudinha. É reconhecer o que tá acontecendo de bom. Isso. É reconhecer. Que mesmo assim Sim. é bênção. Sim. Mesmo assim é bênção. Porque Sim. vamos lembrar, se a nossa mente está vibrando, pensamentos, emoções, 90% de forma inconsciente, se eu estou insatisfeito com alguma situação, ou se eu quero mais para mim, e eu já estou emanando isso, você já está comunicando o universo. Sim. O universo já está mexendo os pauzinhos dele para botar para a coisa acontecer para você. Só que aí você pode tomar as rédeas do processo, ó, e acompanhar aquilo que você pensa e sente. Gente, isso é tão importante, eu chamo de coerência, não é? Quando você não tem coerência com aqui, olha só, esse é uma assim, é informação de 1 milhão. Anota aí. Sério mesmo. Você vai eliminar 10 anos de terapia na sua vida, 30 anos, se você simplesmente fizer esse exercício. O que você pensa, alinhado com o que você sente, alinhado com o que você verbaliza e com o que você faz. Quantas vezes eu odeio aquela atitude, eu engulo e falo, ai, tá bom. E dentro de você tá assim. Aí, aquilo que você falou tem força de 10%. E aquilo que você sentiu e pensou, 90%. Aí você não entende. Ai, mas eu não falei pra ela que eu não gosto dela. Mas você tá emitindo 90% do que você pensa e sente. Ela tá sentindo tudo. Tá sentindo tudo. Porque isso a gente chama de comunicação inconsciente. Comunicação não verbal. Você está emitindo através da sua vibração informação, gente. Eu trabalho com isso. A nossa terapia é vibracional. Eu trabalho com a leitura dessa comunicação. Por exemplo, que nem a gente está falando de empreendedorismo, né? Você quer crescer, você quer ter mais e tudo, mas você não gosta do que você faz, por exemplo. Você não gosta do que você faz. Todo dia você reclama e acorda triste, pé da vida, porque você tem que trabalhar naquele lugar que você não gosta do que você faz. E como que você quer crescer naquilo? Você não vai crescer naquilo. Você está emitindo para o universo todo dia que você odeia aquilo. Se você não gosta. E que aquilo não tem valor. E que aquilo não tem valor. Ó, isso. Aí não tem o como. Valor não vem. Não vem. Não vem. E detalhe, gente, pode até vir, tá? Porque você pode me dizer assim, não, Gabi, mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que empreendeu numa área que não tinha nada a ver com ele e ganhou dinheiro. Tá, isso acontece. Isso acontece, a gente tem que dizer. Ok. Só que, o que eu falei lá do sucesso? Muitas vezes o dinheiro que vem daquele empreendimento, que ele fez só por dinheiro, só porque é uma área que está em destaque, vamos colocar assim, no mercado, aquele dinheiro, normalmente, gente, quando ele vem com essa energia pesada, né, de alguém que não valoriza, que não reconhece o que tem de bom ali naquele produto ou serviço, ele não usufrui. Ele não usufrui. Sabe, é um dinheiro que a gente fala assim, ele não é abençoado. Ele normalmente se volta contra a própria pessoa. Sabe, o que vem dali. E quando você abençoa o que você faz, aí você usufrui com bênçãos. Tem isso também, não é? Sim. Porque às vezes a nossa sociedade ela valoriza tanto o lado material, porque nós temos uma sociedade baseada em valores, né, materiais ainda, que o sucesso é muito, então, só o material, este ganho. Então, por exemplo, tem famílias que eu trabalho que elas têm um sucesso, uma harmonia, um amor como família, né? Que às vezes aquela família de posses não tem nem de longe, porque vive uma guerra pela disputa daquilo tudo, né? Então, nós trabalhamos o ser humano de forma integral, né? No trabalho de autoconhecimento, das constelações. Então, se a gente conquista esse sucesso pontual, né, específico, uma hora ou outra a gente sabe que às vezes você vai gastar na doença o dinheiro. Quantas pessoas não passam por isso? Porque não estão com saúde emocional, mental. E sim, tem saúde financeira, mas e aí? Até quando? Como é que vai ser o usufruir disso? Não é? Então, eu desejo, Ritinha, sinceramente, que você amplie os seus negócios, que você continue investindo de dentro para fora, porque fora é uma manifestação do que a gente carrega dentro, Sim. né?
com relação a empreender, eu gostaria de dizer também que muitas pessoas se tornam empreendedores impulsionados por um desejo de serem reconhecidos. Porque vão ganhar um lugar de destaque, vão na sociedade, isso é real, né? E existe uma dor por trás disso, né? Às vezes, por exemplo, quer o reconhecimento do pai, que era ausente, quer o reconhecimento da mãe, que às vezes era muito crítica, né? E quando a gente é impulsionado por uma dor, meu povo, também vai ser difícil usufruir. Eu chego lá em cima e aí eu desabo. Por quê? Porque aquilo tudo que eu conquistei, não junto, no pacote, não chega o que eu mais queria. O reconhecimento de quem eu mais queria. Porque, na verdade, você tá sendo impulsionado por uma dor. Então, claramente, Ritinha, eu vejo no seu depoimento, na sua história, né? Que a costura na sua vida, que a relação com as pessoas que você estabelece tem muito valor e é o amor por trás. Não é uma dor, né? Não, eu falo assim que eu decidi e eu acho que é um textinho que eu carrego pra minha vida assim, ó. Você tem que fazer o que você gosta. Tanto no profissional, ou você tá com alguém que você gosta, nas suas amizades, você tem que estar com amigas e amigos que você goste. Não porque você tem muitos amigos, ou você tem. Não, tudo tem que ser o que você gosta. Porque, gente, vamos pensar assim, ó. Você tá fazendo o que você gosta profissionalmente. Você tá com uma pessoa que você gosta. Ou as amizades que você gosta. Gente, se não der certo mais nada, vamos dizer, pelo menos você tá feliz o tempo todo. Porque você tá só se divertindo. A costura, pra mim, é muito mais do que a costura. A costura é uma terapia, a costura é uma alegria, a costura é uma entrega, a costura é uma satisfação de ver as pessoas felizes. Então, você tem que fazer o que você gosta. Hoje, dá sentido. Tem que dar sentido. É a vida, é isso. Tem que dar sentido pra vida. Ou você faz o que você gosta em tudo, em todas as áreas da sua vida, ou a vida não vale a pena. E olha só, eu sei que nós estamos desde o início da nossa entrevista falando de uma vocação clara para a Rita. É claro para ela, né? Só que muitas pessoas, gente, elas não se encontraram ainda dentro daquilo que gostam. O que eu gosto? O que eu nasci para quê? Eu faço bem feito o quê? Né? Isso é um ótimo começo. Por quê? Na verdade, é o começo de tudo. É a base do autoconhecimento. O que é autoconhecimento, gente? É conhecer-se. É compreender o que brilha o olho. O que me dá prazer em fazer. Porque nós somos criados para ter prazer. Nada mais para viver experiência. Nós fomos criados para enriquecer. Isso é crença também. Então, se a gente não tem prazer no que faz, meu Deus, isso vai minando a nossa vida. E aí eu não tenho toda a minha potência investida no negócio. Eu não tenho. Então, você quer começar a empreender? Quer ter um caminho de sucesso a ser construído? Comece descobrindo o que você gosta, o que faz sentido. Para estar aqui com vocês, eu tenho 2 dons, são dons para mim, mas também são 2 propósitos, que é a comunicação e o autoconhecimento. Unir esses 2 para mim me traz de uma realização, uma satisfação. Eu passei 10 anos como repórter frustrada, ninguém sabia, só eu sabia, porque eu tinha que dizer coisas que eu precisava dizer. Eu tinha que mostrar o buraco da rua, do seu João, nada contra. Mas eu falava, gente, a gente não pode dizer um pouquinho mais? A gente não pode lançar um conhecimento que ajude um pouco mais? Eu tinha isso dentro de mim. Quando veio a terapia, quando veio o autoconhecimento, eu descobri o conteúdo que me fazia feliz como comunicadora. E aí eu falei, é isso, eu quero falar disso, quero ter um programa disso. Eu quero ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, porque agora eu já estudei um pouquinho e continuo estudando, porque é minha paixão. Né? Quem me conhece sabe, se quer me ver feliz, me chama para um curso. De preferência, diferente, né? É diferente. Me chama para uma imersão, me chama para um trem assim, que já vai ficar 3 dias lá, se trabalhando. Meu Deus, eu volto assim. Cada um tem as suas loucuras. Sim. E tudo bem. Mas por quê? Porque quanto mais eu conheço, quando eu chego no consultório, a pessoa parece que ela adivinhou o que eu aprendi. Ela vem buscar aquilo que eu aprendi.
Então, quanto mais eu avanço, por exemplo, como terapeuta, você como costureira, vai vir o cliente buscar aquilo, o novo, Sim. o passo a mais que você deu. Isso é lindo. É lindo. É maravilhoso. O universo, ele é tão generoso e ele é tão próspero por si só que ele vai trazer. Então, gente, olha só. Você é um caso nosso aqui. Não é? Do coworking. Quando você chegou, a gente estava quase pronto. Eu cheguei. Agora tem que terminar. Vamos fazer. Isso mesmo, que é o espaço aqui do coworking, mas é o espaço do podcast em si, né? Que é um estúdio criado para isso. Eu cheguei com o pique total e falei, gente, vamos produzir conteúdo, né? Esse era um sonho meu e é um sonho, mas eu digo, ficou ali paradinho porque eu saí da televisão e antes a TV era o principal meio e o único por muito tempo e hoje a internet nos possibilita estar aqui. Então, para mim, estar aqui hoje lançando isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque é a realização de um sonho, é a união do que eu acredito, que é a comunicação, que é a minha primeira profissão, o jornalismo, mas que aí unido à terapia hoje, né, para poder divulgar tudo isso. E eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque eu acredito, porque eu sei que assim como eu, tem outras pessoas que vão incentivar projetos assim. Isso brilha o meu olho, né? E se brilha o olho, você tem força. Vamos entender isso. A força para a realização daquilo, quem coloca é a gente. Tem muitas pessoas que vão empreender, por exemplo, e buscam um parceiro. E ficam esperando, que é uma codependência, a força vir, o entusiasmo vir do parceiro. Relação conjugal é a mesma coisa. Entendeu? Meu amigo, já tá começando errado. Porque se você já chega entusiasmado e você mostra pro teu parceiro, seja ele qual for, ó meu amigo, olha aqui ó, o que eu tenho. Pá. Olha o discurso como muda. Ó aqui, ó. É isso aqui, ó, o outro você já chama o outro. Não, você chega assim, viu, eu tenho esse projeto aqui, o que você acha? Você joga pro outro a bola, ó. O outro fala, mas como que é isso? Não sei. Porque se a ideia é sua, se a vontade é sua, se a escolha é sua, chegue acreditando. Chegue dando o seu melhor. Você, por exemplo, que pode criar parcerias, a gente já falou sobre isso, não é verdade? Sim. Com alguém que cria uma marca própria e você fica na execução, não é? Se você chega meio desanimado, pensa bem, e fala assim, porque o mundo autônomo, ele nos possibilita parcerias. E eu sempre digo isso. Parcerias é super saudável, quando cada um mantém a sua autonomia. Ninguém depende de ninguém. É um projeto que tem começo, meio e fim, todo mundo ganha. Olha que legal. Só que a gente tem um modelo de sociedade adoecido. Eu chamo um modelo falido de sociedade, que é esse onde um se pendura no outro. Onde um espera do outro. Quando você é autônomo, então, por exemplo, vamos dar um exemplo da Rita. A Rita entra com a costura, a pessoa entra com a marca e a modelagem e uma pessoa entra com a venda. Certo? Aí, cada um tá na sua. Nós vamos ter um tempo pré-determinado de execução. Se deu certo, a gente amplia. Mas todo mundo é autônomo. Olha a diferença de uma proposta de sociedade nos modos tradicionais, que eu chamo que já ultrapassado. Chega alguém e fala assim, Ritinha, você costura bem, né? Seguinte, costura pra mim. Eu tenho a ideia de lançar uma grife. Presta atenção. E aí, eu te passo 20% por roupa. Aí, a pessoa começa ganhando 10 mil. Daqui a pouco ela tá ganhando 55 mil e ela tá nos mesmos 20%. Ela vai ficar feliz? Porque ela tá por trás fazendo o negócio crescer. Ela quer crescer junto. Ela ganha um pouquinho a mais. Mas ela poderia estar na parceria, não como só prestadora de serviço. Concorda comigo? Sim. Porque tem gente que tudo bem, tá? Pode começar prestando serviço, não tem problema nenhum. Mas olha a diferença de você chegar com 35, todo mundo ganha, o projeto vai durar tanto tempo. Aí, de repente, você fala assim, não, peraí que do mesmo jeito que eu montei com você, agora eu posso montar com uma outra pessoa 50-50. Ela tem liberdade. Ela não tá presa a um modelo, a uma sociedade. Eu acredito nisso. Isso é outra dica com relação ao empreendedorismo. Sim. Faz sentido pra você, Ritinha? Lógico. Porque senão fica pesado também. Porque você se sente prejudicada ou você se sente também, né, lesando o outro. Quando é assim, nessa sociedade, vamos dizer, antiga, né? Que a gente... Então,
Tem que Não ser. é? Tem. Porque se a gente tem um pensamento arrojado, avançado de crescer, se eu me enfio numa parceria engessada, que normalmente era isso, em que eu não sei pra onde vai, eu não sei nem como vai ser a lucratividade. Sim. Eu tô preso, amarrado. Se eu crio, eu falo isso, gente, projetos. Mesmo o espaço físico que a gente tá abrindo agora, quando eu sentei pra montar com uma amiga, nós falamos sobre isso. Olha, se a gente ficar um ano aqui, ótimo. Se daqui a pouco você quiser autonomia de ter o seu espaço, ótimo. Olha que legal. É uma parceria por um tempo. Sim. Vamos sentir? Vamos sentir. Daqui a pouco eu quero espaço só meu para ter mais liberdade. Beleza. Olha que legal. Você já começa. Porque a parceria é importante, gente. Às vezes você tem um investidor que vai chegar e vai impulsionar aquilo que você quer fazer. E até mesmo hoje, a questão do investimento, os contratos são muito bem definidos com relação a isso, né? Olha, nós estaremos juntos por um tempo, com um retorno tal e tudo mais. Então, bom, tudo isso a gente trata na constelação também, porque a constelação é organizacional também. Eu tenho o ramo do coach organizacional que não pega, por exemplo, a praia dos meninos. Técnicas de venda, técnicas de localização, de marketing, não pega, não é isso. Não é essa parte técnica, mas são esses ajustes iniciais do que eu quero, como eu quero, o que fica em equilíbrio para mim. São questões mais fundamentais antes da gente montar um negócio, antes da gente, né? E a praia já da pegada técnica do fazer, por exemplo, aqui no Espaço Desenvolve Cowork, eles já estão com os treinamentos, com tudo isso. Então, por exemplo, se você quer empreender, tá empacando aí, eu aconselharia esse fluxo. Você viria com uma constelação organizacional, por exemplo. Vamos localizar o que você quer, como é que tá, se tem bloqueios, quais são. E aí você vai se capacitar dentro da área. Por isso que é legal. Nós temos essa linha que é de terapia integrativa. Ela se integra às outras áreas, né? Ela vem para somar, por exemplo, com a psicologia tradicional, que faz um acompanhamento mais a longo prazo. A gente não entra na praia dos psicólogos, por exemplo, porque nós não temos um perfil de acompanhamento. Nós somos como um coach mesmo. Eu até me formei em coach para poder ampliar, né, os recursos, mas você vai trabalhar pontualmente algo que a pessoa queira. E aí a Ritinha, por exemplo, é uma amiga que veio e ficou, e como a vida não para de mudar, cada hora é um projeto diferente. Cada hora é um projeto. Cada hora a gente... Ai, Gabi, agora eu preciso disso aqui. Vamos lá! Não, e eu tenho que falar um negócio assim, ó, gente, é assim. A gente, quando começa a nascer na gente a sementinha de que você não tá bem no que você tá fazendo, não tá bem no que você tá vivendo, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Eu tenho uma gratidão, não é nem porque ela tá aqui, gente, mas é assim, eu tenho uma gratidão por ela ter aparecido na minha vida, porque foi no momento que apareceu a minha sementinha de que eu precisava fazer alguma coisa. Porque era uma tristeza, uma angústia interna de querer alguma coisa, mas a gente às vezes não sabe. Às vezes a gente não sabe nem como começar. E aí a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda, de uma terapia, de um amigo. E às vezes, esses amigos, às vezes, tá, gente? Às vezes esses amigos, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Então a gente precisa de uma ajuda, mas não é por mal, não é por mal. Mas também estão vivendo situações limitantes. Isso. Então a gente precisa de alguém que dá uma direcionada a mais, né? Alguém que fala assim, não, Rita, ó, pensa bem, vamos olhar essa feridinha por lá, aqui. Vamos olhar esse detalhezinho aqui, isso. Porque amplia o horizonte, sim, na verdade, né? Bom, gente, a ideia do podcast é essa. A gente vai definir um tema. Hoje a gente falou muito estamos falando de empreendedorismo, mas, como eu falei, você quer investir na sua vida profissional e quer ampliar essa área, maravilha. Mas como está a sua vida pessoal? Porque, como a Rita falou, o processo dela de mudança veio meio que junto. Sim. Porque, gente, quando a gente tá com problema na nossa vida emocional, não só problema, mas assim, eu tô insatisfeita, eu queria mais também, né? Eu quero vínculos gostosos, prazerosos, eu quero viver isso agora na minha vida que eu não vivi. Às vezes é uma liberdade, às vezes é um relacionamento, né? Cada um na sua. Se você não tá bem no seu lado pessoal, isso mina a sua energia para empreender no lado profissional.
Não tem, o ser humano, ele precisa ser olhado cada vez mais, e está sendo. A gente tem as terapias aí para ampliar esse olhar de forma integral, né? Porque não adianta pegar um empreendedor, sentar ele aqui, meter um plano para ele de desenvolvimento, ele não tem força às vezes para ir nem nos primeiros 3 passos. Porque aí, como tá a vida pessoal dessa pessoa? Tá um buraco negro, que tudo tá sugando ali. Então, o nosso trabalho, a parte sistêmica, olha isso, o sistema. Como é que ele está funcionando? Onde é que está a energia, o fluxo da abundância, o fluxo do amor? Onde é que ele está barrado? Onde é que está precisando cuidar, ajustar, para fluir, para voltar a fluir? Porque, na verdade, nós fomos criados para que esse fluxo de amor e abundância circulasse o tempo todo. Para que aproveitássemos das melhores oportunidades o tempo todo. Se não está acontecendo isso na nossa vida, nós vamos lá descobrir onde é que está o bloqueio. Onde é que tá parando? Onde é que o fluxo está parando, né? Então, por exemplo, a Rita, se ela não tomasse as decisões e tentasse primeiro, né? Porque antes de uma decisão de separação, principalmente sendo acompanhado por uma constelação familiar, por exemplo, a gente vai tentar muitas coisas, todas possíveis que a gente conhece de recurso, né? Para que os dois topem mudanças. Mas quando não acontece, de um falar, não, eu vou até aqui, daqui pra mim tá bom assim, e o outro falar, pra mim não tá, aí é que vem uma separação. Até porque eu falo isso, nós trabalhamos para vínculos, mas para vínculos saudáveis, né? E não para contratos para toda a vida infelizes e que estão os dois arrastando corrente aí, né? Então, se a Rita não tivesse resolvido, não tivesse tido a força e até esse acompanhamento mesmo para resolver a vida emocional, ela não teria energia para dar esse gás e sair do trabalho formal e voltar a empreender. Porque para empreender, você precisa estar na sua força maior. Você precisa estar no seu poder pessoal, porque vai exigir muita energia. Vai exigir, porque aí é você com você. Não é também assim, o mar de rosas, liberdade é bom, mas traz responsabilidade. Sim. É ou não é? Oh. Para eu estar aqui com vocês, para eu retomar a minha vida num espaço meu. Meu amigo, eu tenho que criar uma agenda, eu tenho que ver onde meu filho vai ficar, eu tenho que organizar o meu dia a dia, eu tenho que vir aqui produzir conteúdo, porque é isso que vai ampliar meu público. Então, ou seja, meio autônomo não é bolinho. Não, as pessoas costumam falar assim, mas você é livre, você faz o que você quer, na hora que você quer. Não, eu faço o que eu quero, mas tem toda uma responsabilidade atrás disso, por quê? Porque eu tenho horários que eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer, então tudo tem um planejamento. Sim. É uma liberdade com responsabilidade, tem que ter um acompanhamento, não é liberdade, eu tô livre, eu faço o que eu quero, hoje eu não quero. Não é assim. Sim. Não é bem assim. Porque aí você pode dizer, então eu não tenho perfil para isso. Não, você talvez não tenha maturidade. É diferente. Porque perfil, para liberdade, meu amigo, nós somos criados para ser livre. Para sermos autônomos e termos parcerias, como eu falei. Mas, às vezes nós não temos maturidade. Às vezes o momento da nossa vida, a gente precisa até, sim, daquela tranquilidade, daquele salário. Vai ser importante por um período. E tudo bem. Sim. Mas se você já está nesse momento que esse papo aqui está te servindo, né? De empreender, de se tornar livre, começa planejando, como eu falei. Começa com o planejamento e com o pequeno passo possível. É assim que a gente trabalha. Mas aí, já pensando, qual o próximo passo possível? E numa transição de relacionamento é assim. Esse ciclo não tá bom. Não quer dizer que eu não te ame ou que eu queira me separar. Mas esse ciclo que nós estamos vivendo, para mim, deu. Vamos viver outras coisas. Olha que legal, gente. É ou não é? Sim. É assim. E aí, o outro, quando você chega com um discurso assim, que não é o da raiva, do ódio, da acusação, né? Porque eu também sou responsável pelo ponto que chegou, 50% é meu ali. Sim. Eu, consciente ou não, certo? Muda tudo. Porque o outro, ou ele vai chegar junto e falar, então tá, pra mim também não tá muito bom, ou pra mim também tá bom. É aí que é o medão, né, da conversa. Que aí o outro às vezes pode falar, não, pra mim tá bom. Aí você faz assim, ó.
Então, lascou-se. Porque os incomodados é que se mudem. E do mesmo jeito, um trabalho. A empresa, ela vai dar o que ela pode te dar. Então, eu digo que existem empresas trampolim. Eu passei por muitas. Ela te lança, ela te ensina muita coisa. Ela capacita você. Como foram esses 15 anos, por exemplo, de troca com uma profissional experiente, sim, né, Rita? Sim. Beleza, mas ela não é a empresa mãe. Ela não é a mantenedora, que hoje é o que menos tem, que vai te dar um plano de cargos, carreiras, salários e vai te manter lá e lá você vai crescer. Não, ela não tem isso para te dar. Ela é a trampolim. Ela te prepara e te joga. E aí, se você tiver maturidade para pegar esses conhecimentos e empreender, ótimo. Mas muitas pessoas estão em empresas trampolim, gente, com raiva da empresa. Porque a empresa não tem aquilo que ela quer. Mas ela não tem mesmo. É a mesma coisa, você tá do lado de alguém que... eu gostaria que você fosse mais paciente. A pessoa não tem paciência nem com ela. Ela tá explosiva, ela tá reativa com ela. Piorou com você. Então não é por mal, ela não tem pra dar. Opa! Ela não tem pra dar, de verdade. Então é você que tem que analisar que isso aqui não me serve mais. E vamos para o que me serve. Faz sentido isso, Ritinha? Opa! Como você terminou, por exemplo, encerrou um ciclo num trabalho formal, tendo amizade até hoje prestando serviço pra pessoa. Sim. É ou não é? Numa boa. Não, e foi tudo tão pensado, com carinho, com muita dedicação, que eu pensei em tudo, tanto na parte profissional quanto na parte do relacionamento, que tudo caminha muito bem. Assim, amizade com o meu ex-parceiro, a amizade com a minha ex, no caso era minha patroa, vamos dizer, então a amizade com ela. Então foi tudo tão tranquilo. E assim, tem um detalhe, gente, que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não vou começar não, porque o Brasil tá em crise, tá tudo em crise, tá no seu... Gente, eu voltei nesse negócio todo no começo da pandemia. Então, foi assim, todo mundo fala assim, nossa, mas no começo da pandemia tava tudo fechado. Tá tudo parado. Tá tudo parado. A hora que eu decidi, era na época que tava tudo fechado. Eu fazendo máscara de toneladas de máscara, tanto onde eu estava quanto... A crise impulsionou o seu negócio naquele momento. E foi naquele momento que eu decidi tudo. Então foi no momento que tá todo mundo falando assim, nossa, mas tava em crise. Gente, mais crise que nós estávamos no começo da pandemia, vamos dizer assim. Sim. Então, qualquer um pode. Sim. É só querer, mas querer com a ajudinha daqueles 90% que a gente não tem consciência, né? Sim. Da potência da nossa mente trabalhando para aquilo que a gente quer. Sim. Gente, eu não sei como que tá o tempo aqui, nós estamos falando loucamente. Quanto tempo a gente tem? Porque nós somos assim, se deixar, falar, né? Para não falar. Pode falar. Vamos falar? Então vamos embora. Deixei uma hora e já foi? já passou o tempo de uma hora. Então nós vamos encerrando, né, Ritinha? Sim. Isso que a Ritinha falou vai ser legal pra gente fechar, então, o nosso podcast. Crise nada mais é do que a oportunidade do dinheiro mudar de mãos e de novas chances e possibilidades surgirem. Nós sempre passamos por crises na história da humanidade e a crise nada mais é do que um período de mudança que a gente só enxerga um pouquinho depois. Então, por exemplo, nós estamos aqui num estúdio novo, que está lançando esse formato para que você, por exemplo, que queira produzir um podcast possa vir dentro de um espaço que abriga cursos, workshops, palestras, novo, aqui em Fernandópolis, interior de São Paulo. Eu tô aqui com o Breno, que tá junto com a gente, que é o proprietário. Ele vai ser nosso entrevistado próximo, já tá aqui, já não tem jeito dele fugir mais. E é o Desenvolve Coworking. Então, assim, nós temos sim pessoas que sempre estão acreditando, sempre estão empreendendo, mesmo durante as crises, que a gente diz que é crise, porque o dinheiro não para de circular, as pessoas não param de produzir e de necessitar de produtos e serviços. Ou seja, a roda não para de girar, né? Então, hoje nós falamos sobre empreender, a coragem de empreender. Essa é outra crença que você pode aí desconstruir, né? De que
A crise não é um momento de oportunidades, ela é. Muito pelo contrário, ela é. Mas muitas vezes ela vai trazer uma dificuldade para um negócio mais tradicional, que tem dificuldade de se adequar. A crise ampliou, essa crise, por exemplo, que a gente diz que é crise, como eu estou falando, né? Mas é mesmo, muitos negócios sendo afetados e a gente entende como uma crise. Só que quantos outros não empreenderam através da internet, das lives shop, Sim. que venderam um monte de dinheiro, das empresas entendendo que o trabalho do seu profissional em casa, o homework, é super mais rentável, por exemplo. Então, é mudança que vem. Mas tem alguns setores com demissão? Tem. Mas eu estou falando, outros setores vão agregar e vão abrigar. Porque assim é. Porque a nossa sociedade continua ativa e a coisa continua. Então, é ampliar um pouquinho a nossa mente, mas ficar atento também às inovações, às novidades e a esse direcionamento do mercado. Porque é isso que vai acontecer durante uma crise, que é um período de mudança. A Ritinha empreendeu em plena crise? Sim. Foi ou não foi? Foi, plena crise. Eu tinha acabado de abrir um consultório físico há 4 meses, quando veio o fechamento. Eu fechei porque era um elefante branco para manter, mas eu não parei de trabalhar. E agora eu consigo retomar uma estrutura física. Então você vê, tudo tem o seu momento. E a gente se adequa. Eu que já atendi online, ampliei meu atendimento online. E aí você espera um pouco a poeira baixar, se adequa e vê para onde o mercado vai. E o que as pessoas estão querendo e como está o comportamento do consumidor. Do seu consumidor, da área que você pretende empreender. A gente precisa estar muito atento, porque na verdade eu sinto isso. Que as mudanças estão mais rápidas. Eu que sou uma pessoa que gosta de ficar antenada, e esse modelo, por exemplo, de podcast, que a gente já tem aqui em Fernandópolis, que a gente tem uma estrutura agora, gente, que se você quiser vir produzir, você vem. Olha que legal. Sim. Antes a gente só tinha televisão, a gente não tinha como ter voz dessa maneira, né? De produzir um conteúdo que faz sentido com a tua verdade. Isso não existia. E hoje a tua empresa pode estar aqui falando para o teu mercado consumidor, e isso é maravilhoso, né? E aí a gente está numa crise. Então não veja dessa maneira. Não veja. Porque na verdade é uma democratização Tá na cabeça de cada um. Isso, a crise está na cabeça de cada um. Assim como a escassez, como a gente falou, Sim. e a prosperidade também. Sim. É uma sementinha que às vezes você precisa ir lá regar, cultivar, né? E tirar o joio do trigo. Rita, obrigada, amor. Obrigada. Ai, obrigada Obrigada. mesmo. Porque abrir, lançar, né? Uma energia boa de alguém que também está se trabalhando e sabe o quanto que é rico a gente compartilhar a nossa história. Gratidão ao Breno que está aqui agora com a gente nesse final, por abrir esse espaço. Isso, é legal, né? A produção, a galera aparecer, os parceiros, exatamente. O pessoal gosta de bastidores. É que da próxima eu quero trazer alguém para ficar nos bastidores. Eu amo fazer vídeo de bastidores. Sim, tipo assim, as sim. risadas, tipo assim, tá com o curto vestido, adoro. Vocês me conhecem. Um beijo, então. Acompanhem, podem compartilhar o nosso podcast. Pode chamar o pessoal para curtir a página do YouTube, que eu tenho há algum tempo, mas ela está recomeçando com conteúdo para vocês. No nosso podcast, Poderosamente. Beijo. Beijo, gente. Até minha água acabou. Tomei tudo. Ateliê Rita Queiroz, 30 anos de experiência em costura, à disposição de quem busca consertos a roupas de festa ao dia a dia. Roupas femininas e masculinas, atendimento personalizado com modelagens modernas e exclusivas. Você pode entrar em contato pelo Instagram, @RitaQueiroz_ateliê, ou pelo WhatsApp 017 99633 7770. Ateliê Rita Queiroz, moda descomplicada.